Direitos humanos para quem são humanos. Que frase é essa? Essa é uma frase muito conhecida nos meios políticos. E é uma discussão que no Brasil nós temos até hoje sobre a eficácia dos direitos humanos. Mas, na verdade, o que serão direitos humanos e qual sua importância e por que ele é tão contestado assim por parte da população brasileira? Vamos entender um pouquinho, então? Oi, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Nós estamos agora dando início à nossa 9ª e 10ª semana remota, né? Uma quinzena aí de muita emoção. E hoje eu tenho a participação especial nessa videoaula do nosso amigo Minion, né? Depois vocês vão entender um pouquinho por que ele tá aqui, né? Ouvindo a nossa videoaula. E fica muito quietinho, Minion, para você aprender um pouquinho sobre direitos humanos, porque é importante você entender essa parte dos temas transversais, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, esperando, quietinho, aqui, ó, no fundo, entendendo um pouquinho sobre direitos humanos. Quietinho, tá? Então, vamos ver aqui. Em 2018, aqui o pessoal tá tenso me mandando mensagem para não falar sobre isso, mas eu vou ter que falar porque é uma parte super importante dentro da disciplina. Então, em 2018, voltando aqui, né, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 70 anos. Foi uma grande festa, uma grande emoção, né? Que foi um mundo, ele parou para comemorar aí os 70 anos dos direitos humanos em várias regiões do planeta, para comungar aí, para refletir sobre essa questão, se foi mesmo compreendido a questão dos direitos humanos e se está sendo seguido essa Declaração Universal, né? Então, os direitos humanos, ele surgiu em 1948, em 10 de dezembro de 1948. O mundo estava vivendo um pós-Segunda Guerra Mundial, estava sofrendo muito com pós-guerra, não na parte econômica, mas também na parte social, na parte humanitária, né? A Segunda Guerra Mundial, ela trouxe muitas feridas. O nazismo, né, que foi um movimento que matou milhões de pessoas. E para que evitar que isso aconteça novamente, esse conflito, essa intolerância, foi criado em 1948 esse direito universal dos direitos humanos, né? Através da Assembleia, a ONU foi criada, a Organização das Nações Unidas, e as lideranças mundiais que estavam envolvidas na criação dos direitos universais, né? Eles se comprometeram em impedir que as atrocidades, né, ao exemplo do nazismo, nunca mais acontecessem, né, voltassem a ter lugar no planeta. Então, eles decidiram complementar a Carta das Nações Unidas com um guião, né, que garantisse os direitos fundamentais de cada indivíduo em qualquer parte do mundo. Nasce, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Esse texto foi acordado em menos de 2 anos. Então, eles sentaram, discutiram, uma altura em que o mundo estava dividido em 2, Ocidente e Oriente. E isso dificultou muito esse compromisso único e universal do documento. Porém, mais de 50 países foram envolvidos e se tornaram membros para a elaboração dessa versão. Então, a Assembleia se reuniu em Paris e adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com 8 países contra, mas o resto a favor, né? Mais nenhum dissidente. Então, para a criação, foi criada uma comissão
composta por 18 membros de diferentes contextos políticos. Por exemplo, a viúva do presidente Roosevelt, ele presidiu a comissão, tá? Contava com diversas lideranças. Você tinha René Cassin na França, né, que argumentou, o Charles Malik, do Líbano, vice-presidente Peng Chun-shan da China, enfim, vários. Inclusive, o Brasil participou também com Rui Barbosa, né? Eles chamavam o Rui Barbosa, ele era um dos participantes aí dentro dessa comissão de membros, tá? Ele chamado da Águia de Haia, que foi responsável aí pela construção dessa declaração, né? Então, uma declaração histórica que foi traduzida pelo mundo inteiro. Vocês estão vendo aqui Eleanor Roosevelt, que presidiu junto a viúva do Franklin Roosevelt, que presidiu, e essa declaração ela foi traduzida em 370 línguas e dialetos, né? É fruto de uma grande evolução de 7 séculos de luta e representa um grande marco histórico em matéria de ética, de respeito, de humanidade, tá? Entendeu? Isso aí. Então, a grande diferença entre a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 e a declaração da primeira geração dos direitos humanos no século XVIII é que esse texto é universal, ou seja, para todo mundo, para todos os seres humanos. Então, isso é muito importante, visto no contexto em que foi criado. Pós-guerra, né, onde existia xenofobia, o ódio, né, de etnias. O regime nazista transformou a xenofobia em uma norma jurídica. E, com isso, ela pôde abrir uma brecha na lei e promover o Holocausto. Então, dentro das declarações de direitos humanos de 48, ela tem vários direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais. No século XVIII, era garantia de direitos políticos e civis, que era direito de voto, direito de cidadania. Porém, a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, ela era muito mais ampla do que a do século XVIII, ok? Então, você tinha uma perspectiva de indivisibilidade, não se divide o direito, é tudo para todos. Interdependência, um não é melhor do que o outro, e universal, é para todo mundo, tá? Então, logo após a declaração, esses países foram questionando e discutindo qual seria a obrigatoriedade jurídica desses direitos humanos. E aí foi uma longa disputa sobre como vincular os estados por meio de um tratado internacional. Foi uma briga que se estendeu por mais de 20 anos. Então, assim, em 70, em 68 e 70, 1970, é que foi se dividindo e se transformando em pactos e não em leis, né, hierarquizantes e impositivas. Então, o pacto quer dizer que o país adota ou não. Então, você tem pactos de direitos civis, políticos, direitos econômicos, sociais, culturais. Então, você tem aí uma liberdade para os países adotarem e, se adotarem, seguirem à risca os pactos, ok? Então, em nome da proteção da liberdade, muita bomba já foi jogada no mundo, na cabeça dos civis, inclusive com o aval de segurança da ONU, infelizmente.
Em defesa do Estado laico, muitas muçulmanas, né, já foram expostas a situações humilhantes por usarem seus véus, países como a França, que tem um Estado laico. Então a gente tem que tomar cuidado em implantar esses pactos dentro de um país que é muito amplo, que tem uma cultura diversificada, né, que tem uma história aí religiosa. Então nós temos que tomar cuidado, né? No Brasil é muito difícil falar sobre a questão dos direitos humanos, né? Porque no Brasil eles ainda não foram amplamente discutidos, né? Então os direitos humanos é a essência a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos humanos, né? Isso a Hannah Arendt falava. Hannah Arendt que viveu o processo do nazismo, né? Que sofreu muito, que foi perseguida pelo nazismo e que defendeu até o seu falecimento esse direito de ter direitos, né? De possuir esses direitos. Roberto Bobbio, que também veio a falecer no ano 2002, se não me engano, ele fala que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, direitos históricos, ou seja, fruto de luta, nascidos em certas circunstâncias, que são frutos de lutas, né, em defesa de nova liberdade, contra o que ele chama de velhos poderes, nascidos de modo bem gradativo e não de uma vez só. Então, isso é interessante. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Os direitos humanos, eles são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. O direito, eles são garantidos legalmente pela Lei de Direitos Humanos, que protege os indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e principalmente na dignidade humana. Né? Fato exemplo, o nazismo, que perseguiu uma determinada etnia, que exaltava uma determinada etnia, no caso o alemão, né? E perseguia os judeus em nome de uma construção ideológica. Então, pensando nesse contexto, né, os direitos humanos, eles protegem os indivíduos que venham a ser perseguidos, seja pela sua raça, pelo sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outro tipo de condição, ok? Então, exige a legislação, se você segue, se o seu estado, ele segue o pacto, né? Isso obriga a agir de uma determinada maneira e proíbe os estados a se envolverem em atividades específicas que vão combater, que vão perseguir certos grupos, entendeu? Então, a legislação não estabelece os direitos humanos. Os direitos humanos são inerentes, ou seja, eles nascem a cada pessoa por ela ser um ser humano, ok? E quais são os principais direitos humanos? Primeiro ponto, direito à vida, direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação, a liberdade de expressão e habitação. São direitos básicos do ser humano, ok? Então, nós temos direitos que estão inerentes, que nascemos com eles, né? Que ninguém nos tira esses direitos. Então, direito à vida, à educação, à saúde, à alimentação, à liberdade de expressão e à habitação. Então, os direitos humanos são baseados no conceito de dignidade humana, tá? E isso está na Carta e nos Pactos de 1966. Né? Se você tem saúde, se você tem moradia, você tem uma dignidade, né? Um conceito mínimo para você viver, para você sobreviver. E a grande característica, as principais características dos direitos humanos são que eles não são divididos, eles são indivisíveis, eles são obrigatórios, interdependentes, naturais, nascemos com eles,
inalienáveis, ninguém nos tira, e universais, ok? Então, é para todo mundo. Então, as características. Todo mundo tem a mesma dignidade. Não está intrínseco ao Estado, mas na própria natureza humana. Então, se você for para um Estado para o outro, você tem os mesmos direitos humanos. Nenhuma pessoa pode renunciar a eles. Eu não renuncio aos meus direitos. Ou então, eu não posso negociá-los. Né? O Estado não pode dispor dos direitos do cidadão. Ele pode tolir o direito do cidadão. Ele não pode ser destruído, né? O que constituiria um atentado contra a pessoa. Impõe às pessoas e ao Estado a obrigação de respeitá-los, mesmo que não exista uma lei que assim estabeleça no Estado, mas o Estado é obrigado a respeitar a Carta dos Direitos Humanos. Suprimir qualquer um deles põe em risco o respeito aos demais direitos. Então, todos os direitos humanos, eles são expressos através de tratados, pactos, né, que diz respeito ao direito internacional, que é um direito, um conjunto de direitos que, dependente de Estado, ele existe, tá? Tratados e outras modalidades, eles servem para proteger formalmente os direitos dos indivíduos, grupos, as contrações ou abandono dos governos que interferem no desfrute desses direitos humanos. Então, se por um acaso o seu Estado ele vir a contradizer os direitos humanos, você pode recorrer a um tribunal internacional e esse tribunal julga se o Estado está interferindo no seu desfrute dos direitos humanos, ok? E aí, atualmente, nós temos vários pactos, tratados aprovados pela ONU, mais de 60, e nós temos aí alguns exemplos: prevenção e repressão do crime, do genocídio, o Estatuto dos Refugiados, a eliminação de todas as formas de discriminação, a eliminação e formas de discriminação contra a mulher, contra a tortura, tratamentos cruéis, desumanos, degradantes, que o Brasil ele assinou esse pacto no finalzinho da ditadura militar, e aí foi todo aquele desmonte. O direito da criança, em 1989, que deu origem ao ECA no país. A proteção dos direitos dos trabalhadores migrantes e sua família, que depois vai integrar a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Enfim, nós temos diversos tratados de direitos humanos. Nós temos vários direitos humanos pelo mundo aqui. No caso, nas Américas, né, nós temos um grande problema a ser superado no que diz respeito aos direitos humanos. Por exemplo, discriminação, violência, desigualdade, danos ambientais, que também está incluso, falta de justiça, uma cultura da impunidade. Nós temos aí nos Estados Unidos a base de Guantánamo, que é a situação dos presos aí, no caso dos árabes, né, que são, que depois do 11 de setembro, muitos foram mandados para Guantánamo, estão em situação precária, sendo torturados, enfim. Nós temos aí, na Europa, a Ásia Central, um desrespeito aos direitos humanos, graças aos conflitos, né, a Síria, a questão dos refugiados, que também procuram abrigo na Europa, e que a Europa alguns países que os refugiados possam entrar nesses estados. Grupos conservadores que estão surgindo aí, que têm usado um discurso de terrorismo. Oriente Médio, né? Conflitos armados na Síria, no Iraque, no Iêmen, na Líbia, que infringem os direitos humanos. Ásia e Oceania,
que permite violações de direitos humanos, ainda com o processo da tortura, né, repressão, falta de liberdade fundamental, no caso a China, né, a Índia, pena de morte que ainda está sendo aplicada nesses continentes, casos aí no Paquistão, na Indonésia, na África, a questão dos grupos armados, crises políticas, grupos, etnias que ainda lutam entre si, né? Violações contra o direito humanitário que afetam milhares de pessoas ainda. Então, ufa, né? Nós temos aí ainda muita coisa a superar para que os direitos humanos persistam no mundo, não é só no Brasil, é no mundo. O ódio, a discriminação, a violência ainda existem. Milhões de mulheres e homens são privados de condições básicas, de habitação, de alimentação, né? Então, subsistência, oportunidades de trabalho, movimentos populacionais forçados geram violações aos direitos em uma escala que a gente não tem precedente, ok? Então, é isso. Nós temos um grande desafio, né, que é a construção dessa comunidade internacional, com todos os seus problemas, todas as situações intoleráveis, inaceitáveis e que nós temos que lutar. Direitos humanos são para todos. Direitos humanos não é só para um grupo específico. Direitos humanos é para todo mundo e nós temos que lutar para que todos tenham direitos iguais, ok? Então é isso aí, né? Nós podemos aprender muito com os direitos humanos e principalmente com a Carta de 1948 e tentar, né, de certa forma, aplicá-la no nosso país, no nosso estado. Mas tá difícil. Ultimamente está um pouco complicado a perpetuação dos direitos humanos, principalmente direito à saúde, né? Que nós temos aí uma grande discussão que eu não vou colocar a minha opinião aqui, tá bom? Então, assim, um grande beijo e estamos aí à disposição.